Olá, me chamo Luiz, sou discente do curso de Medicina Veterinária da Unipar e bolsista PIC, e neste trabalho foi analisado o efeito do fator de ganho de peso de 0 a 7 dias de idade sobre as condenações de carcaças em frangos de corte por aerossaculite. Bom, é evidente que a evolução da cadeia avícola ganhou bastante notoriedade nos últimos anos, especialmente do frango de corte. Dados atuais fornecidos pela Associação Brasileira de Proteína Animal mostram que o consumo per capita de carne aumentou nos últimos 23 anos. Ele passou de 30 quilos aproximadamente por habitante no ano de 2000 para 45 quilos por habitante em 2022, o que impulsionou também a produção, que saltou de 8,41 milhões de toneladas em 2000 para 14,39 milhões de toneladas em 2022. Esse progresso evolutivo trouxe alguns efeitos colaterais, como a maior sensibilidade das aves às doenças infecciosas e que causa grandes perdas para a avicultura devido ao aumento da mortalidade e principalmente pelo descarte de carcaças que acabam sendo condenadas nas agroindústrias, destacando as enfermidades que atacam o sistema respiratório, como a aerossaculite. O objetivo desse trabalho foi analisar a influência do fator de ganho de peso de 0 a 7 dias de idade em relação aos percentuais de condenação parcial de carcaças de frango de corte causados por aerossaculite. Foram colhidos dados de 1.191 lotes de frangos de corte alojados durante o período de janeiro a dezembro de 2022. Esses lotes originaram-se de produtores integrados a uma agroindústria localizada na região noroeste do estado do Paraná, e esses animais foram alojados recém-nascidos e abatidos com idade variando entre 44 e 50 dias, pesando aproximadamente 3,2 kg. Durante o período de criação não foi realizada nenhuma intervenção, sendo seguidos os padrões da integradora. Foi avaliado os percentuais de condenações parciais por aerossaculite de acordo com os fatores de ganho de peso de 0 a 7 dias de idade. Esses fatores de ganho de peso foram avaliados de acordo com algumas estratificações, e elas significam quantas vezes as aves multiplicaram seu peso de alojamento até completar esses 7 dias. As estratificações foram menor que 3,80 vezes o peso de alojamento, entre 3,81 a 4,20, entre 4,21 a 4,50 e maior que 4,51. Os dados das condenações parciais foram obtidos a partir da avaliação realizada pelo CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, e diante dos dados obtidos, foi utilizado o teste estatístico de Kruskal-Wallis, levando-se em consideração o nível de significância a 5%. Aqui nessas imagens podemos ver algumas lesões causadas por aerossaculite em carcaças que acabaram sendo condenadas. Os resultados obtidos em relação às médias de condenação parcial por aerossaculite foram os seguintes: 3,74% para fator de ganho de peso menor que 3,80, 2,74% para fator de ganho de peso entre 3,81 e 4,20, 2,21% entre 4,21 e 4,50 e 1,90% acima de 4,51. Dentre os diferentes fatores de ganho de peso, foi possível observar que as aves que tiveram um fator menor que 3,80 e entre 3,81 e 4,20 não apresentaram diferença significativa entre si. O mesmo se aplica para as aves que apresentaram um fator de ganho de peso entre 4,21 e 4,50 em relação às aves que tiveram maior que 4,51. No entanto, a gente verifica a diferença quando compara o fator de ganho de peso menor que 3,80 e entre 3,81 e 4,20 em relação às aves que obtiveram um fator de ganho de peso entre 4,21 e 4,50 e acima de 4,51. Os grupos de aves que obtiveram um fator de ganho de peso menor que 3,80 e entre 3,81 e 4,20 apresentaram percentuais de condenação por aerossaculite maiores em relação aos que tiveram um fator de ganho de peso entre 4,21 e 4,50 e acima de 4,51, que tiveram percentuais menores de condenação. Os primeiros 7 dias de vida dos frangos representam 16% do período de criação, e nessa fase também vai ocorrer vários processos fisiológicos que são inerentes ao bom desenvolvimento das aves. Essa fase ela exige uma extrema atenção, visto que uma melhora do desempenho nesse período vai refletir diretamente em melhor desempenho zootécnico e de qualidade no abate. Além disso, por ser uma fase muito curta e o consumo ser baixo, todo investimento que o produtor realizar em manejo e estímulo reverterá em aves mais uniformes e com maior peso e menor condenações no abate, o que poderia justificar o fato dos animais com menor fator de ganho de peso terem apresentado maior percentual de condenação por aerossaculite. É possível concluir que as aves que apresentaram fatores de ganho de peso de 0 a 7 dias maiores acabaram apresentando menores índices de condenações parciais por aerossaculite, evidenciando que a adoção do manejo correto nessa fase impacta em melhores resultados de condenações parciais por aerossaculite. Essas são as referências e muito obrigado pela atenção.